Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente para mais uma aula de geografia, a nossa aula de número 4 do segundo bimestre, onde nós iremos falar sobre a hierarquia urbana. Tá? A gente veio falando de urbanização, né? Falando sobre a urbanização mundial, a urbanização brasileira, e agora a gente começa a falar então sobre a hierarquia urbana. O que é hierarquia? Hierarquia é um ordenamento, né? É uma ordem hierárquica, é uma ordem de importância. Tá? Então, nós vamos começar a falar sobre a hierarquia urbana para que a gente consiga entender e compreender melhor os assuntos que virão na sequência. Tudo bem? Então vamos lá. A hierarquia urbana é a maneira como as cidades organizam-se dentro de uma escala de subordinação. Como eu falei, é uma escala hierárquica, né? Uma é subordinada à outra, ou seja, a subordinação é que está abaixo da outra. Tá? Na prática, ocorre quando vilas e cidades menores subordinam-se às cidades médias e estas cidades médias se subordinam às cidades grandes. Por meio da hierarquia urbana, a gente pode conhecer a importância de uma cidade e a sua relação de subordinação ou de influência sobre as outras que estão à sua volta. Essa teoria não é estabelecida apenas pelo tamanho da cidade ou pelo seu contingente populacional, ou seja, pela quantidade de gente. Tá? Quanto maior é a sua importância no processo produtivo, maior é a sua colocação na hierarquia urbana. A ideia de hierarquia urbana, especialmente na atualidade, está vinculada ao conceito de rede urbana, que nada mais é do que a rede de relações econômicas, sociais e culturais que integram as cidades. Então, assim, sempre vai ter uma cidade mais importante que a outra. Nem sempre essa vai ser uma cidade maior em extensão territorial, tá? Mas ela vai ser maior em importância. Tudo bem? O esquema clássico da hierarquia urbana sofreu algumas modificações importantes no decorrer das últimas décadas. A razão é a história das cidades e a evolução dos meios de comunicação e transportes, que são resultados do processo de globalização. O processo de subordinação não obedece mais a uma escala contínua. Em diversas situações, os habitantes de cidades menores direcionam-se diretamente a centros urbanos como metrópoles regionais ou nacionais para adquirir bens e serviços. Essa nova realidade é o fruto da flexibilização e popularização dos meios de transporte, que permitem às pessoas escolher onde querem adquirir os seus produtos, não ficando subordinadas ao centro urbano mais próximo. Para melhor compreender essa rede de estruturas, a hierarquia urbana ela foi estudada por algumas pessoas que costumavam adotar uma classificação segundo o grau de importância e dinâmica econômica que cada uma dessas cidades possuía, bem como a sua capacidade de polarizar os outros centros menores de poder. Dessa forma, temos uma tipologia que vai desde as megalópolis até as pequenas cidades. O que é uma megalópole? A megalópole ela é uma metrópole muito grande. Tá? E a gente vai, no terceiro ano, estudar um fenômeno chamado conurbação, que tem a ver com essa questão da megalópole. Tá bom? A hierarquia urbana é composta por estruturas categorizadas na seguinte classificação: cidades globais. São os principais centros de poder no mundo. Nelas é determinada toda a estrutura econômica mundial, transformando essas grandes cidades em centros de difusão de ordens econômicas, políticas e até culturais. Sua importância está em sediar instituições importantes, como bolsas de valores e as sedes das maiores empresas estatais e privadas do mundo. Podemos considerar como exemplos de grandes cidades ou cidades globais Nova York, Londres, essas duas são consideradas as grandes cidades de maior grandeza no mundo todo, Tóquio, Paris, Hong Kong, Dubai, São Paulo e algumas outras. Aqui no Brasil a gente só tem duas, que é justamente a cidade de São Paulo e a cidade do Rio numa escala bem inferior. O Rio perdeu muito para São Paulo. Tá? Metrópole
é uma cidade de maior porte, que se caracteriza pelo seu poder de atração e influência que exerce sobre um expressivo número de cidades no seu entorno. É o centro mais importante da rede urbana. Por isso, seu nível de influência pode ser classificado como regional ou nacional. A metrópole nacional é um grande centro urbano com uma grande variedade de serviços e influência sobre os centros regionais, as capitais regionais e as metrópoles regionais. Uma metrópole regional é uma cidade que exerce grande influência em seu próprio estado, apresenta mais de 1 milhão de habitantes e grande concentração de pessoas. Centros regionais são cidades médias que exercem influência em âmbito regional. Pode ser ou não uma capital de estado. Normalmente, são referência no desenvolvimento da produção de bens e serviços para as cidades do seu entorno, e também estabelecem vínculo mais próximo com as metrópoles nacionais. Cidade local é uma cidade de pequeno porte, em que sua população, muitas vezes, recorre aos centros urbanos maiores para ter acesso a bens ou serviços que não são ali oferecidos. Como é que a gente vai entender isso? A gente já viu lá como é que é a cidade global, né? Então, assim, é uma cidade muito grande, né? Londres, Paris, né? Nova York, São Paulo. A metrópole nacional, muitas vezes, são as capitais de alguns estados, por exemplo, aqui no Brasil. Nós temos umas metrópoles nacionais, como Porto Alegre, né? Rio de Janeiro, como eu falei, ela é uma cidade mundial, né? Mas, por exemplo, nós temos Belo Horizonte, nós temos, por exemplo, uma metrópole regional que é uma metrópole nacional que é Recife, no Pernambuco. A metrópole regional, ela está dentro do seu próprio estado, então assim, ela é como se fosse um núcleo um núcleo urbano com influência nas cidades do seu entorno. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem poucas. Por exemplo, a gente tem Campos dos Goytacazes, né, que atende ao pessoal ali do seu entorno, né? Por exemplo, mais para o sul do estado nós temos Volta Redonda, né? São metrópoles regionais, onde as pequenas cidades do entorno muitas vezes vão para lá para conseguir adquirir bens e serviços. Tá? Os centros regionais são pequenos núcleos, né, bem pequenos, que oferecem um atendimento mais próximo das cidades ao seu entorno, mas que não tem uma característica de metrópole, não tem uma área metropolitana. Né? Então, por exemplo, quando a gente fala aqui no Rio de Janeiro, eu não me lembro de nenhuma, né? Mas é muito comum a gente encontrar esses centros regionais, por exemplo, em Minas Gerais. Né? Minas Gerais é gigante. Nós temos Belo Horizonte, que é a capital, a região metropolitana de Belo Horizonte, e aí temos algumas metrópoles regionais e alguns centros regionais um pouco mais afastados. Tá? A cidade local é a cidade em si, que é uma cidade de pequeno porte. Não tem muito o que discutir em relação a isso. Tá? Vila. Vila é um pequeno aglomerado urbano que não alcançou a condição de cidade. A grande maioria de bens e serviços não é oferecida. Necessita recorrer frequentemente a centros urbanos maiores para ter as suas necessidades atendidas. Então, por exemplo, é muito comum a gente ver vila no Nordeste. Por exemplo, a cidade de Jijoca de Jericoacoara. Né? Todo mundo conhece Jericoacoara de nome, né? As lagoas, as praias maravilhosas. Existe a vila de Jericoacoara, onde você só tem os hotéis. Mas, por exemplo, ali você não tem correios, ali você não tem lojas de departamentos, ali você não tem, por exemplo, você não tem Casas Bahia, você não tem shopping, você não tem pizzaria, né? Normalmente você não tem esse tipo de coisa. Tá? Você teria que ir para Jijoca, como eles chamam, que é a cidade, para conseguir ter esses serviços. Né? Região metropolitana. Uma região metropolitana é uma área formada por vários municípios que apresentam uma estrutura ou aglomeração urbana interligada entre si, ou em torno de uma cidade principal, que geralmente é uma metrópole. Assim,
Uma região metropolitana costuma ter um município sede e as demais localidades sendo as suas cidades satélites ou área metropolitana. A região metropolitana do Rio de Janeiro também é conhecida como o Grande Rio e é a segunda maior área metropolitana do Brasil, perdendo apenas para a Grande São Paulo. O Rio também é a terceira região metropolitana da América do Sul e a 20ª maior do mundo. A região metropolitana do Rio de Janeiro é composta pelos municípios do Rio de Janeiro, que é a metrópole, né? E todos os municípios que a cercam, como por exemplo, nós temos aqui Rio de Janeiro, Belford Roxo, Cachoeira de Macacu, Duque de Caxias, Guapimirim, Itaboraí, Itaguaí, Japeri, Magé, Maricá, Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, Paracambi, Petrópolis, Queimados, Rio Bonito, São Gonçalo, São João de Meriti, Seropédica e Quitanguá. Essa é a região metropolitana do Rio de Janeiro. Então, como a gente pode ver, tem uma cidade principal, que nesse caso é a cidade do Rio de Janeiro, e as cidades que ela influencia diretamente, né? Como a gente tem percebido, é fácil perceber, muita gente sai desses municípios do entorno para trabalharem no Rio de Janeiro, que é onde se concentra a maior parte das grandes empresas e oferece as melhores oportunidades de emprego, de renda e muitas vezes de moradia também. Tudo bem? Então, galera, para a aula de hoje, o que eu preparei termina aqui. Como eu falei, eu estou fazendo uma aula um pouco mais enxuta para que vocês consigam aprender mais com menos. Por conta disso, eu desejo que estejam se dedicando ao máximo para que possamos aprender de uma forma muito melhor e mais rápida, utilizando pouca quantidade de trabalho, né? Reduzindo o volume das nossas aulas. Tá? Então, por hoje é só. Desejo a todos uma excelente semana, muita saúde, muito cuidado com esse coronavírus e, claro, bons estudos. Tchau, tchau, galerinha. Um forte abraço.